Olá pessoal, mais uma vez eu, Marinês Carmona, estou aqui, sou uma colaboradora do Grupo GEAFA e venho hoje para o nosso momento intimista. Eu achei uma coisa muito interessante, eu encontrei um processo chamado Relatos Espirituais de Enio Wendling, que é da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, de BH. E eles tiveram a ideia de, através desse médium, o senhor Enio, que é um médium de desdobramento a pedido dos espíritos mentores e trabalhadores, que ele fizesse os relatos dessas histórias de atendimento em desdobramento. E esse livro foi publicado em homenagem ao senhor Enio, que fez um grande trabalho. Ele veio a falecer em 2016 e deixou esses relatos que eles resolveram publicar. Então eu vou ler para vocês um dos relatos, são bem trechos bem curtinhos, chamado O Campo Espiritual da Fraternidade Espírita, a que ele trabalhava, Irmão Glacos. Então, o relato é o seguinte: em exteriorização durante a tarefa do receituário, nos encontramos no campo espiritual com o mentor espiritual Calimério. Assinalamos que no campo espiritual da fraternidade existem várias salas que se encontram dispostas, utilizando-se como referência a mesa de reunião onde se realiza a tarefa do receituário. Da seguinte maneira: à direita estão situadas 5 salas identificadas com os números pares de 0 a 10. À esquerda, 6 salas identificadas com números ímpares de 1 a 11. Estávamos na sala 4 quando a parede divisória entre a sala 4 e 6 do lado par começou a subir. Então percebemos que todas as outras também começaram a subir. E as do lado ímpar, excetuando-se a sala 11, efetuavam o movimento contrário, como se descessem para o subsolo. Observamos que na sala 11 é uma sala especial que recebe espíritos muito necessitados que ali são atendidos e amparados. As salas mencionadas têm mobiliário próprio, juntamente com instrumentais, ou seja, aparelhos espirituais. Através de um processo que ainda não recebemos orientação a respeito, formou-se então um salão amplo e destituído do mobiliário particular a cada sala. Verificamos que o mesmo estava repleto de espíritos, mais ou menos em torno de 500, como um auditório, e então se fez ouvir através de delicados aparelhos de som a voz do orador encarnado da reunião da noite, o nosso irmão Jarbas, que palestrava com propriedade versando sobre o capítulo do livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. Observamos que, apesar de perceber os espíritos, estes não viam nem a mim, nem ao mentor Calimério, devido à sintonia espiritual. O assunto versava sobre a alimentação dos espíritos da colônia espiritual Nosso Lar. Os espíritos que estavam assistindo à palestra, recém-desencarnados, e foram levados pelas equipes espirituais, tinham vínculos com muitos dos encarnados que estavam presentes naquela reunião. Como recém-desencarnados, todos ainda sentiam o seu perispírito necessidades de fome, higiene, sede, bem como a ausência de respostas de seus parentes e entes queridos, devido ao seu desconhecimento do processo desencarnatório. Após a palestra, se fez um hino de agradecimento, os espíritos foram conduzidos a instituições de amparo para receberem tratamentos de higiene e alimentação necessária ao seu refazimento espiritual. Calimério comentou: nós somos atraídos não só pela nossa vibração, como pela palavra, ou seja, pela sintonia a que estamos vinculados. O assunto tratado com seriedade ampara e corrige.
Esse processo aconteceu dia 6 de novembro de 1995, numa terça-feira. Então, eu queria muito trazer isso para vocês, para a gente que estamos agora nesse mês, nós vamos discorrer sobre as entidades, os nomes, né, desses espíritos que trabalham no plano espiritual, e lembrando que não são só eles, né? Existem vários médiuns encarnados que realizam esse trabalho junto aos seus mentores, aqueles trabalhadores espirituais que são nossos amigos. E eu achei tão fantástico porque a gente sempre pensa, né, num centro espírita limitado apenas pelas paredes. Mas vocês viram que fantástico? Se vocês tiverem interesse, vocês podem buscar na internet esse livrinho, essa publicação chamado Relatos Espirituais de Enio Wendling, da Fraternidade Espírita Irmão Glacos. Tem várias histórias de atendimentos que ele realizou e de trabalhos para o aprendizado como médium de desdobramento, tá bom? Então aproveitem aí o nosso mês, que vai trazer várias personagens, né, conhecidas do plano espiritual, para a gente conhecer um pouquinho mais e alargar as nossas visões sobre o assunto, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e uma ótima semana.